Olá, nesta semana, a quarta e última aula magna em comemoração aos 30 anos da Constituição Federal, recebemos o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. O assunto da aula é o Estado Social Democrático de Direito. É um prazer muito grande comparecer em menos de 15 dias pela segunda vez aqui no auditório da UPS, esse excelente auditório, na presença das senhoras e dos senhores. É um prazer também falar aos espectadores da TV Justiça em meio às comemorações pelo 30º aniversário da nossa atual Constituição. O tema sobre o qual me cabe trazer algumas achegas é o tema do Estado Social e Democrático de Direito. Eu vou fazer uma explanação que tem um pouquinho de viés histórico no início, mas nada muito pedante, para depois encaixar o tema das características básicas desse modelo de Estado constitucional que domina as mentes e as preocupações de todos aqueles que querem trafegar, né, nas sendas do direito, sendo intérpretes honestos e leais. Bom, eu começaria bem do início, fazendo alusão a obras como a de Aristóteles, na linha intelectiva de que o homem nasce com uma vocação imanente de viver em associação, e que essa vocação, que é imanente a todo homem, ela advém basicamente de dois vetores, o vetor da conservação e o vetor do aperfeiçoamento. O homem, desde os primórdios, percebe que é muito mais fácil se defender em grupo e é muito mais fácil progredir também em grupo a partir da repartição de tarefas sociais. Daí porque, desde os primórdios, há necessidade de serem erigidas algumas regras de conduta social. No início, regras muito incipientes, esquálidas, assim, erráticas mesmo, franzinas, bem diferentes das regras jurídicas hoje existentes, fabricadas a partir do poder político. Mas regras existiram desde os primórdios, desde a pré-história. Regras menos sofisticadas no primeiro momento, depois com um pouquinho mais de sofisticação a partir da fixação do homem na terra, regras que permearam a antiguidade. Eu não sei se as senhoras e senhores já tiveram oportunidade de folhear, por exemplo, o Código de Hammurabi e os seus 282 artigos, muitos dos quais de atualidade bastante reluzente, mas com uma característica bem especial, a característica do reconhecimento de direitos no plano da planície. Naquele período histórico, na antiguidade, não havia o poder do soberano sendo questionado, sendo limitado por parte da existência dessas regras. Então, o Hammurabi, que era tido, inclusive, do ponto de vista histórico, como um notável administrador, baixava regras jurídicas, inclusive, mas ligadas aos particulares, entre eles. Jamais, em nenhum dos 282 artigos, os senhores vão encontrar uma regra limitando o poder dele, de Hammurabi. Nós temos também uma preocupação muito acentuada, em meio à Idade Média, com a regulamentação jurídica. É notável o papel exercitado pelo Código Canônico nesse período histórico, porque, em meio à Europa medieval, campeava o analfabetismo, e isso, somado ao temor reverencial que se tinha em relação à Igreja, justificou o protagonismo do Código Canônico naquela realidade histórica europeia, com algumas reminiscências até os presentes dias. Ainda é possível identificar o Código Canônico como direito oficial em alguns principados longínquos do continente europeu. Dando um corte também histórico, aqui milenar, nós chegamos também a estabelecer o direito que foi próprio do absolutismo. O absolutismo, com todos os seus defeitos decorrentes da concentração excessiva de poder, ele teve um mérito, que foi o mérito de desfazer a fragmentação excessiva entre polos de poder, que era a tônica da Idade Média. Não por outra razão, a Idade Média foi um palco fértil às invasões, porque vários centros de poder se digladiavam na fabricação de regras jurídicas. A coroa, o senhor feudal, as corporações de ofício. Então, era absolutamente normal verificar diferença de moeda, de exército, de regras jurídicas entre vários feudos, né? Algumas obras de literatura
clássica enfocam bem esse período. Se os senhores quiserem uma sugestão de leitura bastante interessante, Trilogia da Polônia, do Henryk Sienkiewicz, que é Prêmio Nobel de Literatura, trabalha muito bem esse período histórico como um período em que houve essas invasões de território justificadas justamente pela fragmentação de poder. Com o absolutismo, não. O poder volta a ser reunido em torno de uma força central. Então, aqui, do ponto de vista técnico, os senhores já podem entender que o poder é a força que faz as regras, e, hoje em dia, o poder político é a força que faz as regras jurídicas. Então, em meio ao absolutismo, o direito ganha uma força que não tinha até então, mas tinha um defeito que só foi corrigido tempos depois com a entronização da ideia de Estado de Direito. A característica jurídica básica no absolutismo era que o poder do rei não se submetia à ordem jurídica. O Estado, por assim dizer, pairava sobre a ordem jurídica e, por isso, juridicamente era indemandável. Esse aqui é o ponto interessante, e não é por outra razão que vigoraram, nesse período histórico, aquelas máximas, a inglesa, "The king can do no wrong", né, o rei não pode errar, e a sua tônica francesa, "Le roi ne peut me faire", o rei não pode fazer mal. E se errasse e se fizesse mal, ainda assim ele seria irresponsável do ponto de vista jurídico. É interessante que, quando os senhores assinalam a evolução histórica de institutos jurídicos contemporâneos, a exemplo da responsabilidade civil extracontratual do Estado, no recorte histórico, a teoria que prevaleceu na época, no absolutismo, relativamente à responsabilidade civil do Estado, era justamente a teoria da irresponsabilidade, justamente porque o Estado estava postado sobre a ordem jurídica. A ordem jurídica se impunha para baixo em relação ao súdito, e o uso da palavra súdito é proposital, mas jamais dali para cima em relação ao déspota, por mais esclarecido que fosse. E houve déspotas esclarecidos, déspotas até admirados do ponto de vista da justiça material, do ponto de vista da administração pública. Mas essa ideia de concentração excessiva de poder nas mãos do soberano, aquelas realidades de julgar, de administrar, né, de fabricar leis, a capacidade legiferante, tende sempre ao abuso. É da experiência humana, isso está bem registrado na sistematização de Montesquieu, no Espírito das Leis, é da experiência humana que todo aquele que maneja poder tende a dele abusar. E é necessário, pela natureza das coisas, que o poder seja limitado. E uma grande forma de limitação do poder é justamente separar essas funções do Estado e atribuir cada uma delas a um poder específico. Surge, então, como superação do absolutismo, essa ideia de Estado de Direito, do império da lei, da rule of law, para que cada um de nós não tenha que acreditar em homens, mas sim em leis. Surge, então, o direito público exatamente nesse momento histórico, com a superação do absolutismo pela ideia de Estado de Direito. Essa ideia hoje é uma ideia praticamente inegociável. As constituições contemporâneas dos povos civilizados adotam como regra a adoração ao Estado de Direito, ainda que, muitas vezes, uma adoção meramente formal, como nós vamos destacar. Quais são as características básicas do Estado de Direito? E, para chegarmos ao Estado social e democrático de direito, precisamos voltar ao Estado de Direito, depois agregar algumas características adicionais para transformá-lo em Estado democrático e, finalmente, agregar justiça social e desenvolvimento para qualificar o Estado democrático de direito como Estado social e democrático de direito. Então, a primeira camada juridicamente considerada nesse trato evolutivo, ela é subdividida em 4 características básicas. Sem essas características básicas, não há falar em Estado de Direito. A primeira característica básica, inegociável, supremacia da Constituição. A Constituição precisa estar no ápice dessa pirâmide normativa.
ela, a Constituição, não deve reconhecer nada acima dela, nem mesmo o WhatsApp, né? Então, abaixo da Constituição, outros estamentos jurídicos vão retirar a sua condição de validade do texto constitucional. A Constituição, então, será a lente, a régua, o esquadro, mercê dos quais vão ser fabricadas e vão ser resolvidas as equações jurídicas, desde as mais simples. Vejam, senhoras e senhores, que uma ordem de serviço de uma Secretaria de Estado, de um Ministério Federal, precisam retirar a sua condição de validade do texto constitucional. O texto constitucional se espraia por toda a tessitura jurídica, e se há algo que afronte o texto constitucional, isso deve ser expelido do ordenamento jurídico. É por isso que essa característica básica do Estado de Direito, a supremacia da Constituição, se desdobra em duas ferramentas anexas. Primeira, controle de constitucionalidade. Segundo, a ideia de rigidez constitucional. Por quê? Vamos começar pela segunda. Se a Constituição não é rígida, portanto, se ela é flexível, e se ela permite a sua modificação muito facilmente, é possível manipular, então, as regras constitucionais, mercê das quais vão ser equacionadas as equações jurídicas. É dizer, é possível, de antemão, justificar escolhas eventualmente autoritárias. E se o ordenamento jurídico reprime essas escolhas, a modificação da Constituição resolveria o problema nesse trato autoritário. Então, o Estado de Direito convive melhor com rigidez constitucional. Rigidez constitucional nessa linha de entendimento de que a Constituição pode ser modificada, sim, mas os procedimentos de modificação devem ser onerosos, devem ser custosos. E um olhar de soslaio para a nossa Constituição brasileira denota a rigidez constitucional como regra. Ainda que os senhores, na nossa realidade fenomênica, possam identificar quase uma centena de emendas constitucionais, ainda assim, para que essas emendas constitucionais vinguem, o procedimento de fabricação é um procedimento bastante oneroso, né? O quórum, 2 turnos em cada uma das casas legislativas. A segunda ferramenta ligada à ideia de supremacia da Constituição é justamente o controle de constitucionalidade. De nada adianta identificarmos ofensas ao texto constitucional em sua supremacia se nós, de alguma forma, tolerarmos a presença dessa norma írrita ao sistema constitucional. Então, o controle de constitucionalidade serve justamente para desenvolver, para aferir essa compatibilidade vertical entre o ordenamento infraconstitucional e o texto constitucional. Essa é a primeira característica elementar do Estado de Direito, a supremacia da Constituição. A segunda característica básica, também inegociável, é a característica da separação de poderes. A separação de poderes está em obras clássicas, em Locke, dentre outros, mas recebeu uma magistral sistematização justamente na obra de há pouco aludida de Montesquieu, O Espírito das Leis. Então, atribuir ao Poder Judiciário a função de resolver as lides, atribuir ao Poder Legislativo o poder de fabricar normas jurídicas e ao Poder Executivo o poder de administrar, estabelecendo freios e contrapesos entre cada um desses poderes para que eles possam se controlar a si mesmos por mecanismos internos de controle. Porque se nós tivéssemos que lançar mão de um controlador externo, esse controlador externo deveria ser controlado por um terceiro, esse terceiro por um quarto, e nós entraríamos num círculo vicioso sem fim. Então, no momento em que, por exemplo, é indicado um ministro para o Supremo Tribunal Federal, isso deflagra um procedimento complexo que vai envolver todos os poderes. Então, veja, um membro a ser indicado para o Supremo é indicado pelo Executivo ao Senado, é sabatinado
pelo Senado, aprovado em sabatina, volta ao Poder Executivo, que aí sim pode nomear o membro do Poder Judiciário, e os exemplos no nosso texto constitucional são as dezenas desses freios e contrapesos. Eu sei, e as senhoras sabem muito bem, que na nossa realidade fenomênica atual é muito mais difícil separar com precisão cirúrgica cada uma dessas atividades. Na época de Montesquieu, isso era muito mais simples. Hoje, não. Isso é bastante mais complexo, porque há uma espécie de interpenetração entre essas funções do Estado e há, por assim dizer, também a necessidade de uma guarda compartilhada, comum, desses três poderes em relação àqueles valores e àqueles dogmas constitucionais. Então, ainda sendo difícil, ainda que seja difícil isolar essas atividades, nada justifica o retorno àquele status quo anteriormente à entronização do Estado de Direito, sob pena de nós encamparmos, como se disse aqui, o autoritarismo. Essa situação que é própria da nossa realidade fenomênica, ela enseja um debate sobre a terceira característica do Estado de Direito. Então, ao lado da supremacia da Constituição, da separação de poderes, nós podemos arrolar como terceira característica inegociável do Estado de Direito a superioridade da lei. Superioridade de que lei? Da lei meramente formal ou da lei substancial? Evidente que da lei substancial. A lei meramente formal, para nós, do mundo contemporâneo, nem deve mais ser chamada de legalidade, mas sim de simples legalismo. A lei hoje com a qual nós trabalhamos é a lei no sentido substancial, que é um produto da convergência da lei formal, com os princípios, com os dogmas, com os valores, com as ideologias subjacentes aos textos legais e ao texto constitucional. O jurista contemporâneo tem se referido, diante dessa abrangência, dessa legalidade assentada em bases amplas, a conceitos como o de legitimidade e o de juridicidade, que seriam plexos mais portentosos em relação a essa legalidade meramente formal. Vejam que a legalidade meramente formal ela é intolerável, porque ela pode encobrir, como se disse, algumas injustiças materiais. Na época em que formalizada essa separação de poderes por Montesquieu, se trabalhava mais com essa legalidade formal, que hoje em dia é uma legalidade bolorenta, desgastada, desatualizada. Hoje nós não temos como sustentar o contrário, principalmente depois da Constituição de 88, que é uma Constituição que assenta a legalidade em bases bem principiológicas, né? Então, vejam, esse detalhe é essencial, porque se nós estamos trabalhando com um Estado de Direito, nessa linha de Estado de legalidade assentado em bases amplas, os resultados são muito mais palpáveis do que os resultados anteriores de uma legalidade assentada em bases meramente formais. A lei meramente formal, ela se afirmava, em termos de legitimidade, por sua origem no parlamento, num parlamento votado. Mas isso não é mais suficiente no cenário contemporâneo, porque os postos-chave do Executivo também são decorrentes de eleição. Então, a lei, no cenário contemporâneo, ela não se afirma mais apenas por sua origem no poder legislativo, mas sim e principalmente pelo seu conteúdo de justiça material. As leis no cenário contemporâneo devem se legitimar por isso, pelo seu conteúdo de justiça material. E a superioridade da lei em relação ao quê? Em relação ao ato administrativo e ao ato jurisdicional. O ato administrativo e o ato jurisdicional estão num patamar de inferioridade, sem qualquer desdouro, ao ato do legislativo. A lei é o
parâmetro da atividade do administrador e do julgador. Por isso é que eu dizia, alguns minutos atrás, que essa terceira característica do Estado de Direito, redesenhada na realidade contemporânea, ela confere um colorido diferente à característica anterior da separação de poderes. Isso tudo, num contexto de Estado social, traz alguns problemas jurídicos bastante complexos, porque no Estado social, o papel que cabe ao Poder Executivo é um papel de protagonismo. Se o Estado precisa fornecer bem-estar social, é do Poder Executivo essa tarefa. Por outro lado, uma Constituição como a nossa, que é marcadamente de Estado social, atribui uma série de tarefas ao Poder Executivo que, se não realizadas, configuram omissões ilegais a serem equacionadas pelo Poder Judiciário. Então, vejam, as senhoras e os senhores, que uma coisa é estabelecer a tripartição de poderes num Estado verdadeiramente liberal. Outra coisa é estabelecer uma separação de poderes num Estado social, onde há um peso mastodôntico para o Poder Executivo e onde há uma tarefa bastante hercúlea do Poder Judiciário de fazer valer no dia a dia aquelas opções constitucionais, aquelas opções soberanamente gizadas pelo legislador, notadamente o legislador constituinte originário. A quarta e última característica sobre a qual cabe uma meditação especial nos dias que correm, característica do Estado de Direito, é a existência de direitos e garantias individuais, inclusive exercitáveis contra o próprio Estado. Aquela ideia que era própria do absolutismo, de que o Estado estava acima da ordem jurídica e, portanto, não era afetado por ela, é totalmente desfeita sob a égide da doutrina do Estado de Direito. No Estado de Direito, o Estado é recolocado numa outra posição. Que posição? Abaixo da ordem jurídica, porque acima da ordem jurídica não há nada. Então, a existência de direitos e garantias individuais exercitáveis verticalmente, limitando o poder do Estado, é uma característica das mais importantes. Não sei se seria de bom tom, didaticamente falando, eleger uma ordem de importância entre essas quatro características do Estado de Direito, mas se eu me atrevesse a escolher a mais importante, não seria a supremacia da Constituição, não seria a separação de poderes, muito menos a superioridade da lei, mas justamente, por mais paradigmático que isso possa parecer, seria a quarta característica, a existência de direitos e garantias individuais exercitáveis contra o próprio Estado. Por quê? Porque o Estado é uma criatura da Constituição vocacionada a garantir e a fazer valer justamente esses direitos. É por isso que não entra na cabeça do publicista moderno, contemporâneo, aquele que tem compromisso com a nossa realidade constitucional, por exemplo, não reconhecer na via administrativa direitos claramente identificáveis como do administrado. Vejam, senhoras e senhores, que um Estado que nega direitos e garantias individuais, ele nega a sua própria razão de existir. A sua razão existencial, como superação do absolutismo, é justamente desfazer essa ideia de que nós somos súditos. Nós não somos súditos nesse sentido de vivermos ajoelhados sobre o grilo do Estado. Não. Nós somos cidadãos. Pessoas que têm capacidade real de interferir na fabricação das regras do jogo e zelar por sua execução. Então, Poder Judiciário, Poder Executivo e Poder Legislativo estão amalgamados nesse propósito, sobre a égide do Estado de Direito, de fazer valer direitos e garantias individuais. No início da minha fala, eu dizia que a existência no plano do papel
dessas 4 características não é suficiente. O que é suficiente é a existência dessas garantias no nosso mundo fenomênico. E isso dá instâncias àquilo que a doutrina traduz como a subdivisão entre estados de direito meramente formais e estados de direito substanciais. Eu sei que alguns autores no Brasil, do porte do insigne constitucionalista José Afonso da Silva, que ainda, nas últimas estatísticas que eu pude contemplar, ainda é o constitucionalista mais citado na jurisprudência do Supremo, o professor José Afonso da Silva chega a dizer, olha, ou o Estado de Direito é democrático, ou ele não é verdadeiramente Estado de Direito. Eu concordo com essa premissa do eminente professor, mas, por finalidades meramente didáticas, é possível identificar ao redor do mundo alguns estados que professam essa ideologia no plano do papel, mas não executam no dia a dia essa ideologia. Nós não vamos fazer alusão específica a determinados estados, mas um olhar de soslaio aqui para a América Latina, por exemplo, ou para o Oriente Médio, pode denotar o que eu estou falando. Estados que, abertas às constituições respectivas, contemplam essas características, mas no dia a dia essas características não são executadas, a não ser de maneira pueril. Para que o Estado de Direito assuma esse conteúdo democrático, algumas características adicionais devem ter lugar, além daquelas 4 já gizadas. Entram em cena conceitos como alternância no poder, oposição, como controle, como responsabilidade, a própria noção de cidadania, desdobrada em cidadania ativa e cidadania passiva. Vejam que, no Estado democrático de direito, nós não somos tratados mais como súditos, como objetos inanimados do direito, mas sim como sujeitos de direito. Daí essa noção de cidadão. Vejam, alternância e oposição são características muito importantes da democracia. Se eu tivesse que escolher uma das duas, me parece mais importante até a oposição do que a alternância, porque, às vezes, a alternância promove trocas meramente formais, sem mudança real de destino. E a oposição, mesmo sem alternância, às vezes serve à democracia. Não é? É interessante, até no trato dessa matéria, fazer alusão ao sistema inglês, né? Não sei se as senhoras e os senhores conhecem aquele modelo do shadow cabinet, né? do gabinete sombra. Então, há uma estrutura espelhada em favor da oposição. Né? Então, se há um ministro da Fazenda oficial, há também um equivalente desse ministro na oposição, e nesse sistema inglês há uma valorização especial que envolve até remuneração, para que seja feito o quê? Uma oposição sistemática ao governo, tirando o governo daquela zona de desconforto que pode gerar atrofias. A alternância é bastante importante, mas trocar 6 por meia dúzia, às vezes, não resolve. Né? O ideal seria a alternância com oposição, mas se nós tivéssemos que escolher uma ou outra, me parece que a oposição é mais essencial ainda. Se quiserem uma obra de referência específica no trato dessa matéria, há um livro muito bom da professora Mônica Cadiano, da Universidade de São Paulo, chamado Oposição na Política. Entram em cena também, para que o Estado de Direito possa ser qualificado como Estado democrático, os conceitos de controle e de responsabilidade. Alguns autores, até publicistas, do porte do insigne jurista espanhol Eduardo García de Enterría, resumem até
a fórmula do Estado de Direito, nesse viés democrático, em estado de controle mais responsabilidade. Controle do quê? Da legalidade, do primado, da primazia da lei. E responsabilidade em relação ao quê? Aos achados de descontrole. De nada adianta dizer que o Estado se submete à ordem jurídica se as suas atividades não forem controladas de acordo com essa mesma ordem jurídica e, no segundo passo, se não houver responsabilidade diante desse descontrole. É por isso que, sem controle, sem responsabilidade, sem oposição, sem alternância, não seria dado falar em Estado democrático de direito. Falar de democracia é trazer à tona uma certa polêmica sobre a qual não cabe meditar na presente oportunidade, sem prejuízo disso ser complementado em outra oportunidade, porque há visões muito díspares, né, do que seja democracia. E, para nós, mesmo governos autoritários procuram se cobrir com a democracia, ainda que numa perspectiva, para nós, um pouco exótica, né? Então, quando nós olhamos aí, principalmente em alguns países, a perpetuação de governos, a perpetuação de pessoas e discursos de legitimação que passam por essa visão excêntrica, exótica da democracia, isso nos causa uma certa repulsa do ponto de vista doutrinário, mas eu digo isso apenas para assinalar que tão importante é a democracia que mesmo governos autoritários procuram se cobrir com elas para legitimar as suas escolhas e os seus comportamentos aí ao redor do mundo. Bom, nós já temos, então, duas camadas perfectibilizadas. A camada do Estado de Direito e, um pouquinho mais adiante, a do Estado Democrático de Direito. Como transformar o Estado Democrático de Direito em Estado social? Porque ele pode ser um Estado democrático de direito de viés liberal. Isso não tem problema nenhum. Isso não tem problema nenhum. Mas não é a opção feita pelo legislador constituinte originário brasileiro. A nossa Constituição é uma Constituição que demonstra, desde o preâmbulo até os princípios da ordem econômica, que seria o capítulo mais liberal da nossa Constituição, desde o início, passando pelo meio, chegando ao fim, ser Constituição de Estado Social. A Constituição de Estado Social é aquela que proclama, de braços dados, de mãos dadas, num só jato, justiça social e desenvolvimento. Num só jato, amalgamados. Então, o nosso Estado democrático de direito, para ser um Estado social e democrático de direito, precisa, além disso, supremacia da Constituição, separação de poderes, superioridade da lei, direitos e garantias individuais, oposição, alternância, controle, responsabilidade, ter o quê? Apego com justiça social. E um olhar, como eu disse, elementar sobre o nosso texto constitucional denota a mais não poder que essa opção político-constitucional foi proposital. E se nós quisermos e queremos ser operadores do direito, leais, honestos, nós não podemos nos descuidar da ideologia subjacente ao texto constitucional. É dizer, quando nós formos resolver problemas jurídicos, a partir dessa ordem constitucional, as lentes, mercê das quais vão ser implementadas as nossas opções jurídicas, são lentes comprometidas com essa ideologia, ainda que nós tenhamos preferências pessoais diferenciadas. Esse é o ponto específico. Nós não podemos interpretar as normas constitucionais fora dessa destinação. Essa é uma destinação rigorosamente pretendida pelo legislador constituinte originário. Eu sei, e as senhoras sabem, que esse modelo de Estado é um modelo de Estado que tem sido questionado no mundo contemporâneo.
pelos custos que envolvem, inclusive. Como têm sido questionadas todas as características clássicas de há poucos pousadas. Isso não é problema. Isso não é problema. O problema é desconsiderar a realidade atual. Modificar a realidade atual pelos canais próprios, isso é absolutamente democrático. A nossa Constituição, desde o preâmbulo, estabelece com bastante clareza essa opção político-constitucional. Vejam, os senhores, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais. É interessante que, no nosso preâmbulo, os direitos sociais vieram antes dos direitos individuais, né? Isso é um indício veemente dessa preocupação com o Estado social. A liberdade, a segurança, o bem-estar, e o Estado social também é chamado de Estado do bem-estar social, do welfare state, né? O bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, aqui é um Deus abstratamente considerado, porque na nossa realidade constitucional o Estado é laico, né? Promulgamos a seguinte Constituição. Além do que se contém no preâmbulo, o caput do artigo 1º também estabelece essa premissa. Nos incisos do artigo 1º, a referência expressa à dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. No artigo 3º, os senhores têm a erradicação de desigualdades sociais como objetivo da República, remarcando esse território. E quando nós chegamos especificamente lá no artigo 170, que é o princípio que trata dos princípios gerais da atividade econômica, isso fica ainda mais claro. Vejam, aqui seria de se esperar o maior liberalismo da nossa Constituição. E, ainda assim, o que é que se contém aqui? A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, isso é preocupação com justiça social, e na livre iniciativa, aqui sim, com a ordem liberal, tem por fim assegurar a todos existência digna. Veja, o princípio da ordem econômica, assegurar a existência digna, sim, isso é próprio de Estado social, conforme os ditames da justiça social, mais uma vez. Então, vejam, de 4 referências no caput do artigo 170, 3 são Estado social. É impossível negar essa opção. Essa é uma opção legítima, válida, gostemos ou não. E nos incisos, isso também fica claro. Além dos seguintes princípios: soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, defesa do consumidor. Veja, eu não quero cansá-los, mas a leitura desses dispositivos denota, a mais não poder, que a nossa Constituição é sim. Quando os senhores vão às hipóteses de intervenção na propriedade privada, a partir daquela tríplice justificação de Seabra Fagundes, necessidade pública, utilidade pública, os senhores se deparam com um terceiro tipo, muito especial, que é próprio de Estado social: desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, baseada, então, nessa necessidade, a partir do objetivo da redução das desigualdades sociais, essa necessidade de promover uma justa e equilibrada distribuição de riquezas. Essa hipótese de desapropriação é uma hipótese que tem correspondência na doutrina social da Igreja. E é uma hipótese que, não fôssemos nós adeptos dessa ideologia constitucionalmente consagrada de Estado social, ofenderia a ordem jurídica. Num Estado de direito de cunho liberal,
não faz o menor sentido a edificação de uma hipótese de desapropriação como essa, mas, no seio da nossa Constituição, faz toda a diferença. Então, a mensagem final que eu traria é que nós chegamos aonde estamos como fruto de uma sedimentação histórica e nada impede, donos que somos do nosso destino e do destino das futuras gerações, que nós possamos aqui e acolá retocar esse quadro político-constitucional. Eu agradeço muitíssimo e fico à disposição para eventuais questionamentos. Obrigado. O Saber Direito Especial faz agora uma rápida pausa e, no próximo bloco, o ministro Tarcísio responde aos questionamentos dos alunos. Estamos de volta com a aula magna do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, do TSE. Agora a gente acompanha as perguntas dos estudantes. Eu me chamo Eurípides Dutra, curso 7º semestre de Direito aqui na UPS. A minha pergunta é a seguinte: a Constituição, a gente passou por uma semana jurídica em comemoração aos 30 anos de Constituição de 88, e a Constituição Federal de 88 ela tem uma transição muito importante, né, no nosso país, o término do período ditatorial e o início de um Estado democrático, né, com inovações de direitos individuais e coletivos. E cogita-se, né, atualmente, e até conversando com alguns professores, que a Constituição brasileira ela tem uma série de preceitos que seriam desnecessários, né, comparados, inclusive, com a Constituição americana, que ela é bem mais traz conceitos mais amplos, mais abstratos e com uma faixa de proteção também mais ampla. Nesse sentido, haveria uma hipótese dentro do cenário que a gente se encontra no nosso país, um cenário de uma crise política e econômica, de uma reforma da Constituição, uma criação de uma nova Constituição, uma instituição de um novo Estado. Seria perigoso a nossa democracia? É uma pergunta um pouco polêmica da minha parte, mas eu acho interessante. Ficaria agradecido pela resposta. Obrigado. Eu agradeço muito, Eurípides. A pergunta ela dá margem a um congresso específico sobre isso, né? Eu concordo com as premissas. A nossa Constituição ela cumpriu um papel histórico muito importante. Nós estamos vivendo o período de maior estabilidade democrática da nossa história republicana, e muito disso se deve ao texto constitucional de 88. Ele é um texto que foi produzido como reação a um período sombrio da nossa história, e era natural, naquele período histórico, que todos os setores da sociedade se quisessem representar no texto constitucional para que fizessem jus a essa garantia da supremacia da Constituição. Isso, com certeza, transforma algumas questões mais banais até em questões constitucionais. E isso sobrecarrega, como só aconteceu, o Supremo Tribunal Federal de questões que poderiam, sim, estar sendo equacionadas com sabor de definitividade nos órgãos inferiores do Poder Judiciário, sem qualquer desdouro. Então, veja-se, por exemplo, no campo do direito tributário, que a nossa Constituição talvez seja a Constituição em que há a maior constitucionalização da matéria tributária. Alguns assuntos, com toda franqueza, poderiam estar no texto da legislação infraconstitucional ou até mesmo em resoluções do Banco Central, né? Isso transforma as questões tributárias comuns em questões constitucionais que vão ocupar a pauta de preocupações do Supremo Tribunal Federal. Meu nome é Aparecido Alves dos Santos, sou aluno do 10º semestre. A pergunta que eu quero fazer é: qual a importância do sistema eleitoral e qual o papel dos partidos políticos em uma democracia? Agradeço muitíssimo, Aparecido. Também é uma questão de quem seja muitas reflexões, né? Eu posso até começar pelo segundo ponto, que eu acho que vai abranger o primeiro, o papel dos partidos políticos, né?
no Brasil, os partidos políticos exercem o monopólio das candidaturas. Não é possível concorrer a um cargo eletivo sem ser por intermédio de um partido político. A nossa Constituição estatui que a filiação partidária é uma condição de elegibilidade. E essa condição de elegibilidade vem afirmada também na legislação infraconstitucional. Recentemente, até na última reforma político-eleitoral, surgiu uma norma confirmando essa opção, que é a norma segundo a qual, mesmo se uma pessoa for filiada a um partido político, ela não pode concorrer de maneira avulsa. Isso é diferente do que ocorre em outros países. Se não me falha a memória, o Brasil integra um colégio de menos de 10% de países que não estabelecem nenhum tipo de candidatura avulsa. E essa posição jurídica do Brasil tem sido questionada, inclusive, em fóruns e organismos internacionais. O Brasil é subscritor do Pacto de San José, da Costa Rica, e esse pacto traz alguns condicionantes para as candidaturas e não arrola entre esses condicionantes a filiação partidária. Não é por outra razão que o Supremo Tribunal Federal vem de reconhecer a repercussão geral sobre o tema das candidaturas avulsas num julgamento recente da relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Então, em futuro próximo, o Supremo será chamado a dirimir, uma vez por todas, essa controvérsia, para saber se, doravante, nós vamos ou não tolerar candidaturas avulsas. O exercício jurídico que vai ser feito pelo Supremo é dos mais interessantes, porque não é um exercício jurídico que se resume àquilo sobre o qual falávamos, que é o controle de constitucionalidade, porque na Constituição é bem claro que a filiação partidária é condição de elegibilidade. Vai ser feito um controle de convencionalidade, saber se a nossa Constituição, se o nosso sistema jurídico eleitoral, nesse ponto específico, viola ou não o pacto que foi assinado pelo governo brasileiro. Bom, esse é um ponto. O segundo ponto é que os partidos eles têm mudado muito pouco nas últimas décadas. A política muda quase todos os dias, muda, às vezes, mais de uma vez por dia, e os partidos insistem em assumir algumas posturas refratárias a essas mudanças. Isso tem impactado, inclusive, a ordem vigente, quando partidos começam a ser questionados na sua importância. Hoje, a partir das conexões supervelozes proporcionadas pelas redes sociais, o próprio papel de intermediação dos partidos políticos na fabricação dessas candidaturas tem sido questionado. Numa outra visão, a falta de democracia interna dos partidos políticos tem gerado, por parte do eleitorado, que é titular do poder, uma certa repulsa a esse estado de coisas, né? Então, nós estamos vivenciando um momento em que os partidos têm sido criticados, o político tradicional tem sido criticado, e é bom que assim seja, para que uns e outros se adaptem aos novos tempos ou deixem a cena política. Meu nome é o Alisson dos Reis, do 10º semestre do curso de Direito aqui da UPS. Eu queria perguntar para o senhor, a primeira questão seria se o poder condicionalismo, ele pode ser considerado uma tendência em desuso. E a segunda pergunta eu queria saber como que o TSE tem trabalhado para coibir essa prática, abuso de poder econômico. Obrigado. Eu que agradeço, Alisson. São duas perguntas bem interessantes. A primeira, ela força uma meditação que é própria, inclusive, das academias jurídicas, né? Quando nós fazíamos aquele recorte entre poder constituinte originário e poder constituinte derivado, para dizer que o primeiro é
ilimitado, incondicionado, inicial, e que o segundo deve respeitar o primeiro relativamente ao seu núcleo essencial, as chamadas cláusulas pétreas, vem a seguinte pergunta de cunho crítico: e quem é que disse que os mortos podem governar os vivos? E quem é que atribuiu ao poder constituinte originário esse poder quase sagrado de engessar as futuras gerações? Residiria nisso um simulacro, uma armadilha? O constitucionalismo seria um discurso para legitimar escolhas arbitrárias, pretendidas de antemão? Seria apenas um discurso de legitimação? Essas são questões que estão aí para serem respondidas academicamente, né? Tem um livro interessante sobre isso, do professor Luiz Moreira, que estudou na Alemanha, chamado Constituição como Simulacro. E é interessante que a capa do livro, na palavra simulacro, o S, o I e o N estão em letra diferente, se não me falha a memória, com colorido vermelho, e a parte final do livro vai justamente na linha da sua pergunta. Veja, o constitucionalismo está com os dias contados? Essa é uma pergunta que nós podemos responder de várias maneiras, né? Fundamentadamente. Mas a essa pergunta nós podemos colocar outras, né? E o que é que nós colocaríamos no lugar? Esse é que é o ponto. Então, nós não podemos viver de extremos, né? Nem falar, por exemplo, na necessidade de uma Constituição mundial, de um chamado transconstitucionalismo, né, para usar a linguagem do professor Marcelo Neves, ou falar de normas constitucionais não escritas, né, na perspectiva da edificação de regras que seriam toleradas pela maioria esmagadora dos povos, mas, por outro lado, retirar também a ideia de supremacia da Constituição, que é o cerne, que é uma característica nuclear do Estado de Direito, para colocar o quê no lugar? Então, esse é o ponto que se coloca. Não sei se o certo seria eliminar essas características. Acho que não. Acho que o certo seria reconfigurá-las à luz das demandas sociais da sociedade contemporânea. Todas essas características sobre as quais eu trouxe uma meditação assim de viés mais clássico, elas podem ser criticadas no mundo contemporâneo. Direitos e garantias individuais, superioridade da lei. Vejam, a questão do ativismo judicial, isso é um ponto interessante. Isso é mesmo ativismo judicial, o que o judiciário tem feito em termos de direitos sociais, ou isso é o papel natural de um poder judiciário que tem que executar uma Constituição que fez opções de Estado social? Tivéssemos nós feito opções de Estado puramente liberal, o papel do judiciário seria um papel menos, entre aspas, para usar uma linguagem do Nordeste, de onde eu venho, um papel menos atrevido. Atrevido. O segundo ponto da sua pergunta, que também é muito interessante, o que é que o judiciário pode fazer em relação ao abuso do poder econômico, do poder político? Ele pode fazer aquilo que os instrumentos normativos dele esperam, e ele faz. Agora, o Poder Judiciário brasileiro, ele tem uma configuração que pode ser considerada única no mundo. Nós aglutinamos, primeiro, ser do Poder Judiciário essa competência. Em muitos países não é. É de agência reguladora, é braço do Executivo, é uma autoridade independente. Aqui, para resolver a crise de falta de legitimidade das eleições e dos políticos, pelo prisma histórico, se atribuiu a entregar essa tarefa ao Poder Judiciário, para o Judiciário emprestar a sua credibilidade para as eleições. Então, ser do Poder Judiciário já é algo diferente. Agora, de um judiciário que aglutina 4 competências de dificílima harmonização. Nós temos
Competência jurisdicional, para resolver as lides eleitorais, que são aquelas lides com referibilidade a um direito eleitoral amplo, partidos políticos, eleições, etc. Competências administrativas, que transformam o tribunal numa espécie de administrador público de eleições, com submissão natural a todas as amarras que incidem sobre a administração pública. Eu posso lhe dizer, Wallace, que hoje, da nossa atividade do TSE, por exemplo, mais da metade é administrativa. Nós ainda temos uma competência consultiva para responder a inquietações, a dúvidas de autoridades federais ou partidos políticos. Então, nós temos que dar respostas a essas consultas. E, se os senhores se lembram bem, essa lei recente sobre segurança jurídica, que altera a lei de introdução às normas do direito brasileiro, confere às respostas dadas às consultas um caráter vinculante, a chamada Lei Anastasia. E, finalmente, competências normativas para estruturar resoluções para a fiel execução da lei eleitoral. Então, dentro desse quadro bastante amplo, é que nós enfrentamos vários temas, dentre os quais o tema do abuso. O Tribunal Superior Eleitoral, em especial, tem sido muito rigoroso no trato dessa matéria, sobretudo depois da proibição pelo Supremo Tribunal Federal das doações de pessoas jurídicas. Os senhores e as senhoras sabem que nós tínhamos uma matriz de financiamento até aquele momento histórico em que o Supremo Tribunal Federal, bem intencionado, proibiu essas doações, mas nós tínhamos uma matriz de financiamento que privilegiava o quê? As doações de pessoas jurídicas. Para puxar um dado, assim, sem querer ser pernóstico ou pedante, mas nas eleições de 2014, as 3 principais candidaturas presidenciais tiveram como matriz principal de financiamento doação de pessoa jurídica. Dilma, Aécio e Marina. 95% do financiamento foi doação de pessoa jurídica. Vem a decisão do Supremo e proíbe esse financiamento. Então, da noite para o dia, nós tivemos que substituir essa matriz de financiamento por outras. Tivemos as eleições de 2016, eleições municipais, em que mais da metade das doações de pessoas físicas contém indícios de irregularidades. Mais da metade. Pessoas, por exemplo, que são beneficiárias de programas sociais. Então, o sujeito é beneficiário do Bolsa Família, milhares de doações advieram dessa fonte. É o mínimo de se estranhar que uma pessoa que esteja numa situação de hipossuficiência financeira, a ponto de receber um programa social, use esses valores para fazer doação eleitoral. Isso é, no mínimo, estranho. Pessoas mortas fizeram doação. Não são aquelas pessoas que doaram, depois se arrependeram e morreram, não é isso, não. São pessoas que fizeram doações e o atestado de óbito garantia que elas estavam mortas antes mesmo da doação. Então, pessoas jurídicas que obrigaram as pessoas físicas, dos empregados, dos funcionários, a fazerem doações forçadas. Então, nós estamos trabalhando num ambiente novo. E o abuso do poder econômico, ele tem assumido formas diferenciadas, né? Abuso do poder religioso, por exemplo. Há um par de meses, o Tribunal Superior Eleitoral equacionou um caso muito interessante, né? Porque as igrejas elas têm imunidade tributária. E aí fica a pergunta, pode ser feita propaganda política em recinto de igreja? Isso é abuso? Ou isso é liberdade de expressão? Então, são questões constitucionais que estão aí para serem equacionadas, né, por nós, aqui, operadores de direito, mas o Tribunal Eleitoral, a Justiça Eleitoral como um todo, está sempre atenta a isso e tem sido implacável quando chamada a resolver essas questões, porque às vezes não é chamada. E quando não é chamada, não pode agir de ofício.
Então, algumas críticas que o tribunal recebe, na linha de que tem sido omisso, etc., etc., são críticas injustas. Eu sei que isso vai mudando, né, culturalmente, mas ainda nós temos as amarras da legislação que nos impõe esse comportamento mais neutro, mais independente. Se a Justiça Eleitoral for oficiosamente atrás desses problemas, ela acaba se contaminando politicamente. Esse é um movimento de refluxo interessante. A judicialização da política pode conduzir à politização da justiça, e os senhores sabem que a justiça não pode ter preferências, não pode ter partidos políticos. Esta edição do Saber Direito Especial chegou ao fim, mas você pode rever a aula magna no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.